Shalom, shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Hoje vamos mergulhar na Parashá Noar. Vamos falar de Noé. A tradição romanizada, especialmente nas escolas dominicais, pinta Noé quase como um super-herói da fé. A arca, os animais, o homem perfeito que andava com Deus. E de fato a Torá dá a ele um testemunho incrível. Mas aí o leitor atento, aquele que não pula capítulos, chega ao final da história, em Gênesis capítulo 9, e se depara com uma cena, veja só, profundamente perturbadora. Uma cena de embriaguez, de nudez e de maldição. E aí, a pessoa sincera que quer a verdade fica confusa. Como o homem que a Bíblia chama de justo e íntegro pode se envolver numa cena tão degradante? Será que a Bíblia está se contradizendo? Ou pior, será que a Bíblia está tentando nos dar a falsa impressão, uma teologia perniciosa, de que aquele que se embriaga pode, de alguma forma, ser considerado justo aos olhos de Deus? Isso seria um absurdo. Então calma que eu vou te explicar. O tesouro escondido, a chave que resolve essa aparente contradição, foi colocada pela própria Torá no início da história. Vamos fazer a arqueologia do texto. Primeiro, vamos estabelecer o problema. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 9, verso 20. O dilúvio acabou. O mundo foi reiniciado. Veja o que diz aqui. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu no meio de sua tenda. Vamos ser claros, isso é uma queda feia. Isso não é um deslize pequeno. Ele se embriaga a ponto de perder a consciência de ficar nu, exposto. E esse ato, veja só, resulta diretamente na vergonha de seu filho Cã e na maldição terrível que recai sobre Canaã, seu neto. É um desastre familiar e geracional. Aí, nós, com a nossa mentalidade ocidental, tentamos justificar. Dizemos, talvez ele não conhecesse o teor alcoólico do vinho fermentado pós-dilúvio. Isso é especulação, isso é tentar passar pano para o erro. A Torá é honesta, ela registra a justiça do homem e registra a sua falha vergonhosa. E como nós conciliamos isso? Como pode o justo fazer isso? A resposta está em Gênesis capítulo 6. Volte para o início da história. Vamos ver exatamente como a Torá descreve Noé, antes do dilúvio. Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Preste atenção que esta aqui é a revelação. Este é o tesouro que a tradição ignora. A Torá não diz apenas Noé era justo e íntegro. Ponto. Se ela tivesse dito só isso, nós teríamos um problema teológico insolúvel no capítulo 9. Mas a Torá, inspirada pelo Espírito Santo, é cirúrgica. Ela acrescenta uma qualificação, uma observação crucial. Ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou, como outras Bíblias traduzem, na sua geração. Por que esta observação? Porque a Bíblia fez questão de deixar claro que ele foi justo na sua geração. Aí é que está. A Torá está nos dando um alerta. Ela está nos dizendo para olhar o contexto. Que geração era aquela? O próprio Gênesis 6, verso 5, descreve. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Era a pior geração que já existiu. Era o fundo do poço moral da humanidade. Aí, os sábios hebreus, ao longo dos séculos, debateram o significado dessa frase, na sua geração. Alguns disseram que isso é um elogio imenso, ou seja, se Noé conseguiu ser justo e íntegro naquela geração terrível, no meio daquela lama toda, imagine o quão justo ele seria se tivesse vivido numa geração de pessoas boas, como a de Abraão. Ele seria um gigante espiritual ainda maior. E essa é uma visão válida. Mas há a outra visão. A visão que, veja só, nos ajuda a entender o capítulo 9. A Torá pode estar nos dizendo exatamente o contrário. Ela pode estar limitando a justiça dele. Na sua geração, ou seja, comparado com aqueles homens cuja imaginação era só má continuamente, Noé era justo. Ele era a melhor opção disponível. Ele era o único que ainda ouvia a Deus. Mas isso não significa que ele era perfeito num sentido absoluto. Ele era o melhor de uma safra podre. A Torá é tão honesta que ela coloca essa qualificação no capítulo 6, porque ela sabe o que vai registrar no capítulo 9. O texto está profeticamente nos protegendo de errar o alvo. A Bíblia não quer que você tenha a falsa impressão de que o homem justo pode se embriagar. Por isso, ela qualifica a justiça dele antes de mostrar a sua falha. A embriaguez de Noé no capítulo 9 não cancela a justiça dele no capítulo 6. Mas a justiça do capítulo 6 nos ajuda a entender os limites daquela justiça, que se prova falha no capítulo 9.
Noar era justo na sua geração, o suficiente para ser o instrumento da salvação de Deus, para preservar a raça humana. Mas ele ainda era um homem, ele ainda carregava a semente da falha. Isso nos mostra que a justiça de Noar, embora grande, era uma justiça humana e relativa. A justiça absoluta, perfeita, sem falhas, sem embriaguez, sem nudez, essa justiça só seria encontrada muito mais tarde, no Aleph e no Tav, no Messias e Yeshua, que é o padrão de justiça para todas as gerações. Muito bem, este é um tesouro que a Parashá Noar nos entrega. A precisão da palavra de Deus é perfeita. Ela nos dá a chave para entender a queda do herói, antes mesmo que ele caia. Talvez você pergunte, de que essa visão me serve? E a resposta é, a embriaguez, neste contexto, não pode ser entendida somente como aquela provocada pelo álcool. Não. No contexto espiritual, podemos aplicá-la a todas as situações. Há pessoas embriagadas pelo orgulho, pela vaidade, pelos desejos desenfreados, pela cobiça. Este evento registrado na Torá nos mostra que até grandes nomes da sociedade, até um Noé nos dias de hoje, tem sempre que se lembrar de sua fragilidade. Se tirarmos os óculos romano, perceberemos que muitos líderes religiosos estão embriagados com suas próprias doutrinas ou com a teologia que não deixa a Bíblia ser ensinada. Esta é uma verdade que muitos já esqueceram. Se até Noé, o grande Noé, teve uma queda que acabou por amaldiçoar parte de sua descendência, será que nós hoje não corremos o risco de por a perder toda uma jornada por falta de vigiar? Há muitos pregadores que se apresentam como super-heróis e abrem escolas de super-homens de Deus, super-profetas. Este é o ponto. E neste ponto o ego se agiganta, seja por confiar em si mesmo, seja por confiar em homens. Temos que cuidar de nossa alma, sempre vigilantes e com os pés no chão. Se você quer parar de errar o alvo, lendo a Bíblia com a superficialidade da tradição romanizada e quer desentulhar a profundidade do texto original, se inscreva no canal e ative as notificações. E me diga aqui nos comentários, você já tinha percebido que a chave para entender a embriaguez de Noé estava escondida na descrição dele, lá em Gênesis 6? Vamos continuar essa conversa. Shalom, shalom.